Ó, Deus, me ajude aqui. Eu vi um laboratório. Eu vi. IA. Tecnologia de computador e IA. Tava criando um super vírus. Eles estavam usando a IA para criar algo mais perigoso nos últimos tempos do que o que foi o Covid. Eu podia ver cadeias de DNA correndo, como computadores, como código de computador. E a Covid havia filas. Havia filas agora. Eu não sou uma pessoa inteligente sobre esse tipo de coisa, pessoal. Eu estou apenas te dizendo o que eu vejo. Eu vi linhas de DNA, mas o Covid estava claro. Aqui. Bom dia, família. Como vocês estão hoje? Hoje eu vou trazer uma palavra bem pesada. Espero que vocês estejam prontos para isso. Eu sei que não tenho aparecido muito. Eu tenho orado sobre isso. Sabe, como um vigia, nem sempre é fácil sair e contar a vocês algumas das coisas que eu vejo. Mas é meu trabalho e eu vou contar a vocês o que eu vejo. E eu orei sobre isso por um bom tempo antes de entregar essa mensagem. Por causa do quão pesada essa palavra é. Eu só sinto que devo orar antes de começar. Porque eu quero que vocês recebam isso. Porque é um aviso. É um aviso muito sério sobre as coisas. E eu fiquei surpreso com isso. Então, vamos orar rapidinho. E vamos direto ao ponto. Pai, eu te agradeço. Que você fale através das minhas cordas vocais. E você pensa através da minha mente. Eu te peço por nada de mim e tudo de você. Cada palavra que eu digo, Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, que você me ajude a entregá-la ao seu povo. Que, Pai, isso os ministre, que eles recebam isso como o aviso que você me deu sobre os últimos tempos e onde estamos. E que, Pai, eles levem isso a você em oração. E que eles meditem na palavra. E eles não terão medo. Eles meditarão na palavra e entenderão quem eles são em Cristo. E, Senhor, eu só te agradeço. Eu só te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vem a palavra. Essa é a urgência do que o Senhor me mostrou. Então, aqui estava. Como eu faço? Estou orando. Eu coloquei meu chale de oração. Entrou em uma intercessão profunda. E, de repente, assim como o Senhor abriu meus olhos no reino espiritual, eu fui tomado e vi uma reunião. Agora, eu vou ter que ser muito, muito cuidadoso com como. Eu entrego isso por causa das coisas que eu vi. Agora, eu não vou... Agora eu estou indo... Essa é a maneira que eu vou dizer isso assim. Eu vou entregar isso, mas quero que todos vocês leiam nas entrelinhas o máximo possível. Só por causa de... E as pessoas vão perguntar, por que você vai proteger sua família? Porque as coisas que eu vejo podem me colocar em risco e me colocar em perigo. Ok, então, vamos usar um pouco de sabedoria aqui. Você sabe... Então, eu vou dizer assim. Eu fui levado no espírito e vi uma reunião e eles estavam contemplando o próximo vírus. Ok. Eles estavam em uma sala e eu podia ver as cabeças desses líderes. E é aí que eu vou deixar isso. Eu não vou dizer quem eu vi, não importa, mas eles estavam negociando. E a epidemia de obesidade em todo o mundo atingiu níveis além da compreensão de qualquer pessoa. De propósito, lembram quando eu disse que vi 350 milhões de pessoas perecerem? 350 milhões iriam para casa. Mas eu não sabia, eu pensei que ia ser uma coisa, tipo, né, uma coisa de Covid. Bom, ó, Deus, me ajude aqui. Eu vi um laboratório. Eu vi. IA. Tecnologia de computador e IA. Tava criando um super vírus. Eles estavam usando a IA para criar algo mais perigoso nos últimos tempos do que o que foi o Covid. Eu podia ver cadeias de DNA correndo, como computadores, como código de computador. E a Covid havia filas
Agora, eu não sou uma pessoa inteligente sobre esse tipo de coisa, pessoal. Eu estou apenas te dizendo o que eu vejo. Eu vi linhas de DNA, mas o Covid estava claro. Aqui, tipo, mal foi usado nessa nova cepa. Ok. Ajude-me, espírito. Estava tudo aqui, certo? E entrou nessas linhas. E eles estavam pegando as linhas de remédios para pressão alta, remédios para diabetes. E eles estavam misturando isso com esse vírus, certo? Falando sobre obesidade, estava sendo aperfeiçoado, ok, pessoas magras, pessoas que não estavam acima do peso, que cuidavam de si mesmas, comiam direito, mantinham um bom IMC. Estavam seguras, certo? Eles tinham imunidades dentro deles de alguma forma para conseguir sustentar seus corpos, para não perecer. Mas as pessoas que estavam, isso é o que estou dizendo sem medo, remédios para diabetes, remédios para pressão alta, remédios para colesterol alto, coisas assim eram alvos. E por causa disso, se você fosse muito pesado, você era um alvo. É isso que eu vou dizer em todo o mundo. E eu os ouvi dizer, a obesidade é um fardo para a nossa economia. É um fardo para a sociedade. Portanto, devemos eliminar isso. Ok. E eu vi um plano para eliminar. E eu vou ser muito cuidadoso. O genocídio, limpeza étnica. Um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Isso faz sentido. Espero que eu esteja fazendo sentido. É um grupo de pessoas porque o sistema de saúde é demais. E eu vou colocar um clipe aqui que vai mostrar exatamente o que eu vi. Quanto dinheiro, por causa da epidemia de obesidade, por causa disso, quanto está custando para o sistema de saúde. O número de pessoas com obesidade mórbida nos Estados Unidos disparou para mais de 30% nos últimos 20 anos. Não só isso, mas o que a obesidade está custando a você e a mim, o contribuinte? Bem, se você detalhar os custos e compará-los com outras despesas dos contribuintes, você pode ver que isso soma muito rapidamente. Voar nosso presidente por um ano no Air Force One nos custou 500 milhões de dólares. Todos os custos associados a imigrantes ilegais na Califórnia sozinhos custam aos contribuintes 9 bilhões de dólares por ano. Se você somar o dinheiro gasto na política de nenhuma criança deixada para trás, é um impressionante 23 bilhões de dólares por ano. E todos os custos associados à direção sob efeito de álcool, impressionantes 24 bilhões de dólares por ano. Então, como a obesidade se compara a esses números? Bem, quando você soma os custos de seguro aumentados, a perda de trabalho devido a condições de obesidade, os custos aumentados do Medicare e Medicaid, isso chega a 80 bilhões de dólares por ano. Isso é mais do que todos esses outros programas juntos? Então, agora eu vi isso. Eu vi Satanás e ele era o chefe da reunião que eu disse a todos que estava acontecendo. E eu vi um V assim, tá bom. Isso era como um número 5 em logaritmos romanos. Como um V, ok. E no começo havia cada pilar e foram 7. E eu vi 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. E eu não estou familiarizado com isso. Porque eu não percebi que isso vinha da Igreja Católica. Ok, é isso que estou pesquisando. Porque estou tentando estudar isso, sabe? Antes de apresentar isso a você, eu não olho. Eu fico tipo, Senhor, isso é profundo. Mas foi assim. E havia 2 pilares. 5 estavam todos juntos. Eles eram aqueles que eram, sabe, as coisas que realmente as pessoas gostam, como raiva, luxúria, fúria, essas coisas assim. Eu conheço as coisas que o Senhor odeia, sabe? E me desculpe, eu vou estragar isso. Eu não tenho o versículo na minha frente. Mas essas coisas o Senhor odeia. Um espírito mentiroso, um que é rápido em derramar sangue inocente, todas essas coisas, certo?
Eram 7. Os 5 foram assim. E 2 estavam bem aqui. E era a preguiça. A preguiça e a gula. Coisas que não eram assim tão visíveis à frente, como os outros pecados. O que eu quero dizer, eles estavam aqui atrás. E eles estavam, como se não houvesse. E então, quando estou vendo isso no espírito, eu vejo a luz brilhando sobre os 5. Mas o diabo empurrou os 2, esses bem aqui, gula e preguiça para frente. E ele estava falando sobre isso com eles, né? Sobre expor esses 2, porque eles não eram tão brilhantes quanto o que estava tentando ser iluminado como esses 2. Preguiça e obesidade, então. Gula. E então eu estava observando como tudo isso estava se desenrolando na minha frente. Ok. E então ele estava empurrando isso para frente para chamá-lo. E então eu o vi pedindo ao Pai por causa da graça. E ele tinha uma graça sobre o que consideraríamos pessoas, apenas meio que assim. Não tem sido um grande problema. Mas há muitas pessoas que estão pesadas no corpo de Cristo. Muito pesado. E ele estava convocando todas as escrituras, jogando-as ao Pai. Eu podia ouvi-lo chamando o julgamento sobre a obesidade, dizendo que esta é uma porta aberta desde o tempo da semeadura até a colheita. E eu estou chamando, ele estava chamando, era como se ele estivesse pedindo a porta aberta por julgamento a respeito disso. Isso faz sentido. Estou tentando tanto fazer isso. Pai, eu te agradeço porque você está me ajudando. Ele estava convocando o julgamento. Porque era como se estivesse nas sombras aqui. Gula e preguiça. Eu sou um vigia e estou aqui para te contar tudo. Há um plano para o inimigo entrar e eles estão projetando algo para eliminar as pessoas. Estou sendo real com vocês e é uma loucura. As coisas que eu vi, tem algo mais que eu achei interessante. Eu estava vendo eles usarem abelhas bombom para o que quer que fosse. E esses cientistas estavam usando abelhas bombom e eles estavam pegando as abelhas bombom e fazendo algo com as abelhas bombom. Abelhas rainhas. Eram abelhas grandes abelhas. Não eram abelhas bombom pequenas, mas grandes abelhas rainhas. E eles estavam tentando descobrir como alterar geneticamente. Abelha bombom, ok? Muito estranho. E eu não sei, ainda estou orando sobre isso, algumas dessas coisas. Mas essas são algumas das coisas que o Senhor me mostrou no laboratório com o código genético usando IA para essa nova coisa. E estou dizendo a todos vocês, isso vai se alinhar com o fim dos tempos. O cavaleiro de rosto pálido. Há algo sério sobre isso. E o Senhor continuava dizendo para mim depois que eu clamei por misericórdia. Ele me deu mais tempo. E ele estava me dizendo, Brandon, tire o peso de cima. Então, eu recebi um mandato pelo Espírito de Deus. Estou dizendo a todos vocês, só sendo sincero, para fazer o que for preciso, para tirar esse peso de cima e mantê-lo longe. E estou dizendo a todos vocês, só por amor. Não é para apontar dedos para ninguém e dizer você está pecando ou algo assim. Clame por graça. Clame, Pai, graça. Perdoe-me, Pai. Ajude-me a tirar o peso de cima. Ajude-me a cuidar do meu corpo. Ajude-me. Eu não quero mais ter vícios alimentares. Eu não quero ser aprisionado pela comida. E, você sabe, eu tenho que reprogramar toda a minha mente aqui. Porque, na minha cabeça, o combo de um Burger King ou qualquer coisa assim, McDonald's ou o que for, é o padrão. Bem, é isso que você tem aí e quantas calorias tem. E eu tive que me fazer a pergunta, o que é certo para uma porção quanto um homem deve comer? Porque eu não sei, estou tendo que me educar. E é triste porque eu tenho 43 anos e não tenho a menor ideia. E eu tive que pensar, o quê? Qual é um bom tamanho de porção de carne? 6 onças, como a maioria das pessoas diz, são 6 onças de carne por dia. Então comer muitas verduras e legumes. Então você tem outras pessoas que dizem que você pode comer toda a carne que quiser e ser carnívoro e todas essas outras coisas. E eu fico pensando, mas o que é bom pra mim? O que vai fazer? Porque isso é sério. Ok,
Quando eu vejo todas essas coisas acontecendo no reino espiritual, eu tenho sido muito hesitante em falar sobre isso. Como você ajuda as pessoas? Porque eles dizem que a dieta média é de 2.000 calorias. Então, você sabe, um dia é o que você deve comer. Mas você tem que comer muito menos do que isso. Então eu comecei a descobrir. Eu baixei aquele aplicativo de calorias. Meu filho está usando meu telefone para me filmar. Mas eu tinha aquele aplicativo de calorias e estava somando quantas calorias eu estava comendo todos os dias. E você ficaria em choque se soubesse quantas calorias eu estava comendo. Eu estava comendo muito. E só sendo real, eu estava comendo 1 tonelada de calorias todos os dias. E foi assim que eu cheguei a pesar mais de 300 libras. Mas eu comecei a olhar para, você sabe, e realmente passar por essas coisas. E olhar para a nutrição do que estou comendo, quanto estou comendo e realmente tentando fazer disso um estilo de vida. Porque eu estou te dizendo, é mandado pelo Espírito de Deus. Não sou só eu agora. É o Senhor. E Ele está assim. Você está sem tempo para o que está por vir. Você está sem tempo para o que está por vir. Eu fiquei tipo, o que está por vir? Então, qual é a urgência? Eu estive pesado a minha vida toda. O que é? Qual é a situação, Senhor? O quê? Porque você... Eu sinto tanta pressão espiritual sobre isso, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo com os vilões. Só dizendo, os vilões, eles são loucos. Essas pessoas são loucas, assim como Hitler era. Ele é louco, você sabe. É louco. Eles apenas enganam o diabo, mas eles têm um mandato para reduzir o custo da saúde, para reduzir o custo de todas essas coisas. Estou apenas dizendo a vocês, tentando avisar vocês, e estou tentando deixar vocês assustados, mas sem colocar medo. Se você quer dizer que ele é louco e quer me colocar de lado, tanto faz. Mas pelo menos eu digo, eu também avisei vocês. Quando isso acontecer, estou apenas dizendo a todos vocês, estamos em um tempo como nunca vimos antes. E estamos no fim do fim. Jesus está voltando, e o escuro está ficando mais escuro, e vai continuar ficando mais escuro. Mas a luz vai ficar mais intensa. Jesus está em nós e não temos nada a temer. Estou crendo em Deus por cura sobrenatural para cada um de vocês. Que você seja libertado da obesidade. E seja lá o que for esses médios. Ou seja lá o que eles estão tentando misturar com essa coisa. E todo o demônio. Toda essa coisa com essa inteligência artificial. Estou dizendo a vocês, está escuro. Está escuro. Mais escuro do que as pessoas percebem. Porque eu vi dentro disso. E é satânico. Além da compreensão de qualquer um. Para Ewing, o que eles planejaram tentando usar essas coisas, essas novas coisas de computador, e é pesado. Algumas das coisas que o Senhor está me mostrando, então eu só quero te encorajar. Não desista, tire esse peso de cima, cuide dos seus corpos. Porque para alguns de vocês será vida ou morte. Realmente vai. Estou apenas dizendo a todos vocês, é um momento muito sério. Não devemos temer o que eles fazem por causa do Salmo 91 e do Salmo 23. Mas quando o Senhor me pede, mesmo como um homem, você tira esse peso, você tira 100 quilos agora mesmo. Faça isso o mais rápido possível. Ganhe 100 libras de desconto. Eu te disse ao longo deste ano. Eu vi entrando em 2025 e eu te disse, está escuro. Agora, nós mudamos as coisas. Podemos mudar as coisas. Podemos parar alguma dessas coisas. Eu acredito que podemos. Eu acredito que temos um poder e uma autoridade para fazer muitas coisas. Mas estou dizendo a todos vocês, isso não nos dá o direito de ainda não cuidar dos nossos templos. Nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita dentro de nós. E ele me disse, você deve tirar os 100 quilos. E eu provavelmente vou acabar perdendo, me livrando demais. Eu não quero chamar de perda porque não quero encontrá-lo nunca mais. Eu quero fazer disso um estilo de vida para mim e minha família. E é isso que estou dizendo a todos vocês. Estou com 35 quilos a menos e meu objetivo para o próximo mês, para o mês de março, é mais 20 a 30 quilos. Estou crendo em Deus por isso. E antes do meu aniversário, antes de tudo isso, eu vou ser a mais saudável e magra que já fui. Eu nunca estive tão bem para o meu coração, ando de bicicleta. Eu tenho andado de bicicleta, comendo bem e fazendo a coisa certa. E apenas cuidando deste templo e sabendo que Deus tem um plano para a minha vida, minha pressão arterial está perfeita, tudo está melhor do que tem estado em anos, mesmo apenas com os 35 quilos. Eu disse à minha esposa, eu estou muito animado para ver o que vou fazer comigo mesmo. Nos próximos 30, isso seriam 60 e poucos quilos. Então, estou apenas dizendo, espero que isso encoraje todos vocês a cuidarem de si mesmos. É meio que a coisa oculta, como eu estava falando com vocês.
Apenas meio que deixar o peso ir, sendo preguiçoso, seja lá o que for. Mas o diabo é legalista. Ele é uma peça de lixo legalista. O diabo é. E ele é esperto sobre as coisas. E ele conhece a Bíblia melhor do que você e eu juntos. Ele simplesmente não. Ele não é um espírito. Ele não é um Espírito Santo. Sinta como nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas ele decorou. Ele conhece a palavra. Estou te dizendo. Porque eu podia ouvi-lo. E ele estava citando todas as escrituras sobre gula. E ele as conhecia. E eu pensei, não é interessante. Eu estava congelado. Minhas faixas. Eu estava ouvindo e o que estava acontecendo, eu simplesmente congelei. E estava ouvindo e eu podia ouvir. E eu pensei, o que ele está pedindo? O que está acontecendo? O que você me deixa ouvir, Senhor? E eu apenas disse, espera um minuto. E ele estava terminando por mim porque eu era obeso. E eu pensei, o que? Espera. Graça. Espera, graça. Tenha misericórdia de mim. Espera. Eu clamo o sangue. Eu tomo a comunhão, eu faço tudo isso. O que quer que eu tenha que fazer, Deus, me perdoa-me. Ele abriu a porta. Ele é o tempo de semeadura e a colheita tem que ver, porque a graça impede que isso aconteça. E eu te disse, todo esse tempo de semeadura e colheita vai acelerar além de qualquer coisa que você possa compreender nesses últimos dias. Mais do que se as pessoas estão semeando, você pensa, bem, elas estão se saindo bem com isso. Não. O tempo de semeadura e colheita os semeadores e os ceifeiros vão andar de mãos dadas em qualquer área da sua vida, fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Isso vai acelerar o tempo de semeadura e colheita. E era sobre isso, sobre a obesidade. É sobre isso, sobre muitas coisas. E é a aceleração do tempo de semeadura e colheita. Porque eu não tenho ideia. Eu ainda estou orando sobre essas coisas. Você pode orar também. Sabe o que? Eu venho aqui e conto os pedaços e detalhes. Mas eu sinto que é uma urgência. E eu não acho que seja justo eu segurar as coisas e não contar tudo para vocês. Como um vigia, se você tem uma urgência dentro de si para perder peso, você pode pensar, bem, ele está totalmente falando besteira. Seja como for, mas eu estou tentando te ajudar. Perda de peso. Cuide dos seus corpos. Exercício. Comer, certo? Ok. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero, como eu disse, que você faça o que quiser. Então, Pai, eu apenas te agradeço por cada pessoa que está representada aqui ouvindo este vídeo. Eu te agradeço, Pai, que isso não traz medo às pessoas, mas traz uma urgência para cuidar do seu templo. Eu te agradeço, Pai, que eles tenham sabedoria e conhecimento de revelação, que eles tenham uma compreensão de quem eles são em Cristo e que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas você disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E assim, Pai, eu te agradeço, Pai, agora que temos o espírito de autocontrole. Dentro de nós temos autocontrole. Não precisamos mais comer por conforto. Pai, nós quebramos o espírito de dependência de comida lixo. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade sobre as massas. E, Pai, que nossos corpos tenham autocontrole em relação a doces, biscoitos, bolos, balas, o que for. Refrigerantes. Pai, eu te agradeço, Senhor, que nós perdemos o peso e o mantemos fora. E somos um corpo em forma e esculpido para você habitar. Pai, eu te agradeço, Senhor, que todas as condições subjacentes, desde a obesidade, desde a pressão alta, até altos níveis de açúcar no sangue, colesterol e todo tipo de coisas. Pai, eu te agradeço, Senhor, que nós colocamos essas coisas sob controle e cada uma dessas pessoas estará livre desses medicamentos e não precisará tomá-los mais. Pai, eu tomo autoridade sobre o espírito demoníaco que tentaria causar caos em nossas vidas em relação a distúrbios alimentares. E nós ordenamos em nome de Jesus que isso seja quebrado de nós. E nós te agradecemos, Senhor, que estamos livres, pois você disse, aquele a quem o Filho libertou, verdadeiramente está livre. E eu te agradeço, Senhor, por esse espírito de autocontrole. Nós aceitamos, Espírito Santo, pedimos que você se levante dentro de nós. Dê-nos sabedoria e revelação sobre o que comer, como comer e quanto comer no dia a dia. Pai, que nós reprogramemos nossas mentes para
pensar como você pensa. E nós tomamos autoridade. Nós crucificamos nossa carne diariamente. E não apenas de vez em quando. E nós dizemos para isso ficar debaixo dos nossos pés. Carne, você está debaixo dos nossos pés. Nós temos domínio e autoridade sobre você. E nós ordenamos que nossa mente e até mesmo as dopaminas e os hormônios da nossa mente se alinhem com a palavra de Deus. Que nós aceitamos. Cuidado. E nós tomamos autoridade. Nós pegamos a nossa palavra. E com a palavra do Senhor, nós meditamos na palavra. Que nós temos o espírito de autocontrole, pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã, e nós temos uma mente sã em relação à comida, e nós nos exercitamos e cuidamos da nossa carne, em nome de Jesus. E eu oro por cada um de vocês que ainda está assistindo. Eu oro bênçãos sobre os seus corpos. Eu oro bênçãos e cura sobre os seus corpos agora mesmo, em nome de Jesus. Desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, você está curado, completo e bem, em nome de Jesus. E eu te chamo livre de vícios. Eu te chamo livre de todo tipo de drogas, a álcool, a luxúria, a pornografia, a qualquer que seja. Você pode ser livre por aquele que o Filho libertou. Livre, realmente livre. E você não precisa mais estar preso por doenças e enfermidades. Jesus pagou o preço para que você ande em libertação e liberdade, em nome de Jesus. E você não precisa estar preso pelo diabo. Nós clamamos por liberdade em nome de Jesus de questões de raiva. Nós te agradecemos, Senhor, porque você está os libertando agora mesmo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós chamamos graça, graça, graça. Graça, Senhor. Obrigado. Algo que não conquistamos e algo que não merecemos. Mas, Pai, é um presente. E nós agarramos essa graça hoje. E nós clamamos por misericórdia hoje, Deus. Misericórdia, 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 misericórdia. Senhor, sua misericórdia. Bem, eu só quero agradecer a todos por fazerem parte deste vídeo hoje. Eu não tenho meus travesseiros ou meu sino, mas aqui está meu sino. Se você puder clicar naquele sino de notificação, isso realmente nos abençoaria. Eu só quero dizer a todos vocês, obrigado por curtirem, se inscreverem e por fazerem parte deste canal. Está espalhando o evangelho por todo o mundo. Estamos alertando as pessoas sobre as táticas do diabo e o que ele está tentando fazer. E estamos salvando pessoas, estamos libertando as pessoas. E estamos libertando as pessoas do poder do diabo. Ele é um inimigo derrotado. E Jesus vive dentro de você. E nós não precisamos disso, mas eu estou dizendo a vocês, as pessoas precisam saber disso. E eu acredito que o Senhor me chamou para dizer às pessoas que Jesus está voltando. Ele me disse, vai lá. Isso foi há 1 ano, isso na próxima semana. Ele disse, vá lá e diga ao meu povo que eu estou voltando. Eu disse, Senhor, eles não sabem. Ele disse, não, meu povo não está esperando pela minha volta. Jesus está voltando. Jesus está voltando, senhoras e senhores, e Ele está voltando em breve. E eu estou dizendo a vocês, precisamos estar esperando por Ele todos os dias. Jesus ama todos vocês. E eu estou apenas dizendo a você, vamos colocar um sorriso no seu rosto e uma canção no seu coração. Jesus ama você, tanto e nós amamos vocês. E nós veremos vocês na próxima vez. Tenham um dia abençoado. Tchau.